Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Eu vou indo. Eu esqueci o resto da música. Olá, como vai? Mais um podcast. De novo no carro, porque o esquecimento é uma constante. Então sempre esqueço de gravar o podcast. E aí quando eu lembro, sempre digo. Quando eu lembro que eu tenho que gravar o podcast, eu tô no momento que eu não posso gravar. É tipo assim, eu tô trabalhando, aí poxa, eu tenho que gravar o podcast. Só que eu tô trabalhando agora, eu não posso. Daqui a pouco eu faço. Tiro um momento pra isso, né? Só que aí no momento que eu tenho livre, que eu poderia falar assim, poxa, agora eu tô com tempo livre, posso gravar o podcast, que coisa boa. Eu nunca lembro de gravar o podcast. Então eu vivo sempre nessa constante imperfeição do momento de realizar as atividades. Bem, então, e normalmente eu lembro de gravar o podcast no carro porque eu escuto podcasts no carro. Você tá ali, você vai sair de um lugar, vai pro outro. Aí você, pra se divertir um pouco, coloca um podcast, coloca uma música. E aí eu falo, vou colocar um podcast aqui pra escutar enquanto eu dirijo. Aí eu lembro, nossa, eu tenho um podcast que eu poderia gravar enquanto eu dirijo. Cá estamos. Só que aí tem o problema do carro, né? Que o carro faz barulho. E aí você fica escutando o barulho do carro aqui também. Mas eu espero que... esse ônibus aqui tá doido. O que você quer, meu filho? Eu espero que seja um som que não impossibilite você de escutar o que eu tô falando aqui agora. Se bem que tem uma jaqueta aqui que faz um barulhinho quando o carro balança. Barulho chato. Mas enfim, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje de experiências que não são legais, mas acontecem, né? Que são os roubos, furtos e assaltos. Crimes. São crimes. Todo mundo aí, eu tenho certeza, espero que não, mas eu tenho certeza, infelizmente, que já sofreu, que já foi vítima de algum desses crimes. Um furto, um assalto, né? Um roubo. Sendo que a gente tem que qualificar a diferença do que é um furto e um roubo, não é? Um assalto. Na verdade, eu não sei qual é a diferença de assalto para roubo, mas furto eu sei qual é a diferença, né? O furto é quando uma pessoa ela subtrai algum objeto seu sem que para isso ela tenha que usar a ameaça ou a força, sem pôr em risco a sua vida. Isso é um furto. Normalmente as pessoas confundem o furto com quando uma pessoa rouba, subtrai um objeto pessoal seu sem que você esteja vendo. Isso é um furto, mas um furto não é apenas isso. Se uma pessoa que está caminhando aqui no calçadão, tem um calçadão aqui que eu tô passando o carro, ela tá caminhando, e aí eu chego nela e falo assim, olha, por um obséquio, me entregue vosso celular, pois isto é um assalto. Eu não ofereci um risco aí de vida pra pessoa, então isso é um furto, tô furtando ela, né? Agora, se eu oferecer um risco pra pessoa, aí já é um roubo, acho que seria um assalto, na realidade, onde você chega pra pessoa e fala, pro obséquio, cidadão, sinto-lhe lhe incomodar, mas se você não passar vosso telefone para a minha pessoa, eu irei lhe ferir com essa faca ou lhe furar morbidamente o corpo com um tiro de minha arma de fogo.
aí isso aí já não é um furto, é um assalto, né? E é exatamente assim que acontece para quem nunca foi assaltado, né? Tem um protocolo de como esses crimes acontecem, e esse protocolo ele costuma seguir rigidamente esse script que eu acabei de descrever. Eu já fui uma pessoa que sofri muito desse crime. Eu ia falar que faz muito tempo que eu não sofro, mas na verdade não faz 2 meses que roubaram o meu carro, né? Que furtaram o meu carro. Furtaram o rádio do meu carro, não o meu carro, o veículo inteiro. Então, acabei de perceber uma coisa triste. Mas enfim, já sofri muito isso. Então vou contar as histórias de quando eu sofri. Algumas são engraçadas, é claro que é triste, ninguém curte ser assaltado, curte ser roubado, mas acontece, né? A gente tem que lidar com isso da melhor forma possível, que é não reagindo a um assalto, entregar tudo que você tem, ainda que, enfim, seja muito caro e tudo mais, é muito perigoso, então você não pode reagir a um assalto para preservar a sua vida, enfim, isso é importante. Então a primeira vez que eu sofri esse tipo de crime eu estava na 7ª série e eu fui furtado. Na 7ª série eu tinha um iPod Shuffle, que é aquele iPod bem pequenininho, que ele não tem a tela, ele só tinha os botõezinhos no meio dele, em formato de círculo. E ele tinha incríveis 4 GB. Para você jovem que já nasceu no mundo informacional, talvez, obviamente vai olhar para um aparelho de MP3 pensar, porra, 4 GB, que coisa ridícula. Mas na 7ª série, na minha 7ª série, que devia ser 2000 e... Deixa eu pensar aqui, calma aí. 2011? 2011. Em 2011, você ter um MP3 com 4 GB, porra, 4 GB era fenomenal. Era massa. Hoje você tem um celular de 4 GB e você tem um tijolo praticamente, né? Você não consegue baixar quase que nenhum aplicativo e utilizar as funcionalidades do seu telefone celular. Então eu tinha esse iPod porque eu tenho um tio que ele é bastante endinheirado e ele gosta de viver a sanha capitalista do consumismo. E aí ele compra várias coisas, vários objetos que muitas vezes ele não sabe para que serve, ele só quer comprar porque achou massa, ou ele compra na internet e vê que não serve nele, uma roupa, um sapato, e aí ele dá para mim, ou para outras pessoas aí da família. O que é bom para as pessoas da família, ruim para ele que tá jogando o dinheiro dele meio que fora. Mas enfim, então ele comprou um iPod e ele não sabia usar, porque para usar os produtos da Apple, não sei hoje, creio que ainda assim, você tem que ter o aplicativo no seu computador da Apple, o iTunes, por exemplo. Se você quisesse baixar músicas no seu iPod, no seu aparelho Apple, você tem que ter o aplicativo iTunes no seu computador. Então você entra na internet e baixa, é muito fácil, mas meu padrinho não sabia fazer isso. Então ele falou, essa tecnologia é impossível de ser utilizada por mim, terei que dar para outra pessoa que saiba utilizar com sabedoria tamanha tecnologia. E aí ele deu para mim, e aí eu aprendi a baixar um programa na internet e utilizar ele. E aí eu coloquei músicas nele, que eu baixava na internet, ou eu morava com meu pai ainda, meus pais não eram separados, ou já eram? Não, já era. Enfim, não sei. Eu tinha a discoteca de CDs, né, do meu pai, que muitos eu apreciava. Eu também tinha a minha coleção de CDs, porque como na época não era tão
comum você ter um smartphone, eu tinha CDs, DVDs. Quando você gostava de um filme, contumazmente você comprava o DVD. Existiam, é claro, que os meios virtuais, mas eles não eram tão disseminados como hoje. Então eu ainda hoje tenho uma grande quantidade de DVDs, uma grande quantidade de CDs, que eu guardo com muito carinho os CDs. Enfim, meu pai tinha, então eu passava os CDs, digitalizava os CDs e colocava no meu aparelho iPod de MP3, que eu usei. Na verdade, eu ganhei na sexta série ou na quinta série. Foi na quinta série, e eu usei até a sétima, quando ele foi furtado da minha mochila. Tava tendo um evento na escola, e aí eu coloquei o meu iPod dentro da mochila, e como o evento não estava acontecendo na sala de aula, eu deixei a mochila dentro da minha sala de aula. Era a sétima série C, turma C. E aí eu deixei lá, todo mundo deixou as mochilas lá todas amontoadas. Já que o evento ia acontecer na quadra e tal. E aí em algum momento eu falei, eu vou pegar meu iPod. Aí eu voltei na minha mochila para pegar e ele não estava mais lá. E essa foi a primeira vez que eu sofri um furto na minha vida. Fiquei bastante triste, bastante entristecido, porque era bom escutar as musiquinhas e tal, e eu não tinha um celular, um smartphone com música. Eu tinha um celular que era um Nokia tijolão com lanterninha, que obviamente foi indestrutível, e com certeza ele funciona ainda hoje. Se eu ainda tivesse ele, eu dei pra minha avó, não sei o que minha avó fez dele. Roubaram da minha avó, olha só, entro no tema, roubaram da minha avó o celular, mas tenho certeza que ele ainda continua funcionando hoje. A segunda vez que eu sofri esse crime foi a primeira vez que eu fui assaltado. Novamente, isso foi no ano seguinte, foi na oitava série. Meio que ali nos últimos dias de aula das férias do meio do ano. Então a gente ia pra escola, não tinha mais conteúdo, não tinha mais matéria a ser passada. Eu só levava a minha mochila com um caderno dentro e o meu casaco. Era isso. E aí, nesse dia fatídico da oitava série, perto das férias do meio do ano, decidi voltar pra casa a pé. Eu já voltava pra casa a pé quase todos os dias, ou recorrentemente, pelo menos. Voltar pra casa com um amigo meu. Ele ia lá pra casa, e aí era um amigo meu que ele já tinha um celular. Não foi essa a primeira vez, não. Foi na sétima série. Tô confundindo as histórias. Eu tava contando a história da segunda vez que eu fui roubado. Vou continuar ela então. Eu tava voltando pra casa com esse amigo meu. Ele ia lá pra casa, e eu já tinha um celular nessa época, que era o celular antigo do meu pai, então era um celular moderno, que tinha músicas e tal. Era um smartphone. E aí... Só que eu deixei em casa, porque eu já tinha sofrido um assalto antes, ou uma tentativa de assalto. Aí eu fiquei traumatizado, então eu parei de andar na rua com meu celular. Eu andava o mínimo possível. E como eu não tinha motivos para ligar para as pessoas, o celular era só um meio de divertimento para eu acessar a internet, e nem acessava muito, e escutar músicas, eu não usava muito ele, então eu deixava ele quieto. Deixava em casa. Eu tava com esse outro meu amigo que era um entusiasta dos meios internéticos, informacionais e das tecnologias. Então ele tava sempre com seu celular, smartphone, fazendo coisas nele. Mas nesse dia, em especial, ele esqueceu, que sorte, esqueceu o celular dele carregando em casa. E a gente voltando pra casa, passando numa certa rua, um jovem de 16 anos, 16, 17 anos, andando de bicicleta, parou do nosso lado. Nós desconfiamos do nosso lado, assim, perto da gente. Aí ele começou a mexer na bicicleta, a gente olhou com uma certa desconfiança e continuamos a nossa caminhada.
e quando mal percebemos, ele jogou a bicicleta na nossa frente e falou, vamos lá, os dois, passa o celular. E aí o meu amigo ficou muito paralisado e assustado. Era a primeira vez que eu estava sendo assaltado e já era a minha segunda vez. Então eu tava obviamente nervoso e com medo, mas com menos medo porque era uma coisa que já tinha me ocorrido uma vez. E aí eu falei, olha, a gente não tá com o celular. Só que o assaltante estava irredutível. Ele falou, não, passa o celular, não quero saber. E aí o meu amigo falou, não tô com o celular, esqueci em casa. Eu falei, também tô com o celular, esqueci em casa. E aí eu comecei a dialogar com o assaltante. Ele falou, não, quero saber, me dá o celular agora. E aí eu falei, não, a gente não tá com o celular, você quer celular? Aí eu quero, ele, tá lá em casa, você quer passar lá pra pegar? Eu era uma criança nervosa, idiota, e o que eu falei não tinha sentido. Aí não, quero o celular agora. E aí eu falei, não, a gente não tá com o celular e tal. Aí acabou que, aí eu falei, você quer olhar a mochila? Não tá. E aí eu meio que tava com a mochila pendurada só em um ombro. E eu falei, você quer olhar a mochila? Aí ele pegou a mochila e levou embora a mochila, a minha mochila. Meu amigo, acho que ele nem tava com a mochila dele. E aí ele pegou a mochila e foi embora. Eu fiquei muito bravo, porque a minha mochila tinha um casaco, um caderno e um bonequinho de Lego do Jack Sparrow. Não sei porquê, não me pergunte, tava lá. Eu tinha brinquedos de Lego, eu achava muito legal. Então eu tinha um boneco de Jack Sparrow de Lego na minha mochila. E eu fiquei muito bravo. E é claro, tinha a mochila, o item mais caro era dentro da mochila, na verdade não estava dentro, era a própria mochila, que é uma mochila que minha avó tinha me dado, tinha custado 200 ou 250 reais e eu usaria aquela mochila até, sei lá, o fim da minha vida. Porque era uma mochila muito boa. Na época, eu não sei quanto custa uma mochila hoje, eu acho que deve custar uma mochila boa, assim, que é muito durável, deve custar 500 reais, porque tudo é caro, né, avaliando pela inflação, mas na época uma mochila de 200 reais era uma mochila que você ia comprar e ela ia durar, ia ser uma mochila boa, de marca, que ia durar eternamente, a vida inteira. Então, eu fiquei muito puto e a gente já tava perto de casa. E aí eu passei num posto de polícia que tinha perto de casa e falei, acabei de ser roubado. Aí os policiais falaram, não, acabou de ser roubado? Aonde? Não, bem ali. E aí ele, bem ali, na rua tal, na rua do colégio não sei o quê, e que não era o meu, era um outro colégio. E aí ele falou, não, entra aí na viatura, vamos lá. Eram 2 policiais. Eu não quero ser aqui gordofóbico e tal, mas é porque assim, eram 2 policiais obesos, morbidamente obesos, quase, eu diria, sabe? E eu creio que essa condição física, ela seja um grande empecilho, um grande impeditivo para que um policial, numa atribuição de urgência, de rua, de trabalho de rua, que ele consiga cumprir uma grande gama do trabalho que ele deveria exercer. Mas os 2 policiais eram muito obesos. O que não é um problema, mas é o que eu tô falando, é uma dificuldade. Isso dificulta o trabalho que eles têm que executar. Se o trabalho deles é, por exemplo, correr atrás de uma pessoa que cometeu um crime e tudo mais, né? Enfim, você precisa de toda uma agilidade para isso. Enfim. E aí a gente entrou, eu e meu amigo, a gente entrou no carro, na viatura da polícia, na Corolla. E foi meio constrangedor, porque como a gente estava na parte de trás do carro da polícia, parecia que a gente estava meio preso, que os policiais estavam conduzindo a gente para algum lugar. E... enfim, foi um sentimento estranho. Mas ele falou, não, onde vocês foram assaltados? Não, a gente foi assaltado ali na rua do Colégio Ideal, na QNG. QNG? Não era na QNG não. Taguatinga. Era, enfim, não sei, na Praça do Bicalho. Aí os policiais foram lá, né, e falaram, vocês foram assaltados aqui. A gente não. Aí ele falou, normalmente os assaltos que acontecem aqui, nessa região de Taguatinga e tal, a pessoa rouba o item e leva para a QNG, onde tem um foco
de trocas, né, de criminalidade ali, onde os produtos roubados são trocados por dinheiro ou droga. E aí ele então falou, vamos fazer uma ronda nessa quadra, na QNG, e se vocês virem o assaltante, vocês comuniquem. Aí eu falei, tá bom. E a gente encontrou o assaltante, a gente tava subindo uma rua, no começo de uma rua, e lá de longe a gente viu uma pessoa de bicicleta e com um boné que era parecido com o boné do rapaz que tinha assaltado a gente. Ele tava com uma mochila nas costas. E aí quando ele pôde chegar um pouco mais perto, né, deu pra confirmar que era aquela mesma pessoa. E aí eu falei, é ele, é aquele lá. E aí o policial, o policial que tava dirigindo, né, ele sacou prontamente a sua pistola do coldre, colocou pra fora do carro e falou, parado aí. Gritou pro jovem assaltante, né, que tinha assaltado a gente com a minha mochila nas costas ainda. E aí ele só passou reto, gritando, tô sem freio! E passou reto e começou a pedalar como se não houvesse amanhã. Claro, um jovem correndo da polícia, ele vai dar a vida, vai dar o sangue dele. Então nesse momento que ele passou reto pelo carro da polícia, pela viatura, o policial ele colocou muito rapidamente a pistola dentro do coldre e começou a dar a volta com o carro para descer a rua, no sentido contrário. Enquanto o outro policial, muito rapidamente, abriu a porta para correr atrás do menino. Abriu a porta enquanto ele tirava a pistola do coldre. E aí, nesse momento, ele deixou a pistola dele cair no carro, enquanto o carro fazia manobra para voltar, né? Ele deixou a pistola cair no assoalho do carro. O meu amigo que estava atrás desse policial, ele muito cuidadosamente pegou a pistola e deu pro policial. Um exemplo aí de profissionalismo e segurança, né? E deu pro policial. O policial agradeceu, pegou rapidamente a pistola, fechou a porta do carro e começou a correr atrás do assaltante. E aí que entra o detalhe de que ele era um policial obeso. Então assim, uma pessoa, um atleta, no auge da sua forma física, eu acho que essa pessoa teria dificuldade de correr a pé atrás de um jovem de bicicleta que está motivado por não ser preso ou não levar um tiro da polícia, né? Então, um jovem motivado correndo da polícia de bicicleta é um jovem que anda muito rápido, enquanto um policial corre atrás dele a pé. Ainda mais, a gente tem que levar em consideração que é um policial obeso. É óbvio que não ia dar certo. Eu não sei nem pra que ele se deu ao trabalho, o policial, de correr, sabendo da sua condição física e sabendo de que o jovem assaltante, ele tava de bicicleta. Assim, você corre muito rápido de bicicleta, ainda mais motivado com a polícia atrás de você, motivado a fugir. Então ele foi correndo e a gente de carro, o carro conseguiu muito mais rapidamente, habilmente, contornar a pista, a rua, e ir atrás do jovem. Só que o jovem, ele desapareceu nas ruas e, em resumo, foi isso. Depois o policial, a gente estava dentro do carro, o policial ele andou muito rápido com o carro, inclusive na contramão da avenida comercial, em um momento, que foi muito eletrizante, vamos colocar essa palavra. E aí os policiais falaram, não, a gente sabe quem é, aquele ali é o filho do fulano de tal, a gente já abordou ele, não sei o quê. Aí fizeram várias promessas de fundos, né, e mais fundos, falando que sabiam quem era o dito cujo, e que pegariam a minha mochila e não sei o quê, entrariam em contato, pediram meu telefone de casa, e eu dei. Obviamente eles nunca me ligaram e nunca fizeram nada, eles só estavam falando aquilo por falar. E bem, eles me deixaram, a mim e o meu amigo, no meio da comercial. Assim, porque eles falaram, a gente precisa abastecer o carro a viatura agora, e a gente só pode abastecer
no local autorizado, né? Realmente tem os locais autorizados, os postos autorizados. E eles falaram, então a gente vai ter que deixar vocês aqui, assim, mais longe do que o local onde eu havia encontrado eles no começo, que é o que eles deveriam fazer, ou pelo menos deixar a pessoa em casa. Ela acabou de ser assaltada, passar por um processo estressante, né? E é dever da polícia deixar a pessoa em casa, ainda mais a casa não era longe, ou pelo menos deixar no local seguro. Não, eles deixaram no meio da comercial. Quando eu falo no meio da comercial, eu quero que você entenda no meio, sendo literalmente no meio da avenida comercial. Para você que não sabe o que é a avenida comercial, é uma avenida muito movimentada aqui em Taguatinga, no meio do comércio, por isso se chama comercial. E naquela época ela tinha mão e contramão, hoje não. Então você tinha duas faixas que iam numa direção, duas faixas que iam em outra, né? E aí os policiais pararam no meio da pista, falaram, desce aí, e deixaram dois jovens de 14 anos, eu acho, literalmente no meio de uma pista super movimentada, meio-dia. Essa foi a segunda vez que eu fui assaltado. A primeira foi numa condição semelhante. Eu estava voltando para casa com um amigo meu a pé. Esse meu amigo estava sem mochila, ele deixou a mochila na escola, porque ele só ia almoçar na casa da avó dele, que era perto da minha casa. Então nós fomos juntos, e eu estava com a minha mochila e o meu celular Nokia tijolão no bolsinho da mochila, no bolsinho aqui da alça da mochila. E passando por uma rua, muito próxima de onde aconteceu esse assalto, que eu acabei de contar a história, um jovem de bicicleta, que devia ter também uns 15, 16 anos, ele estava acompanhado de um outro jovem de 13 anos, de bicicleta, e em cima da bicicleta dele, uma jovem, que eu julgo ser a irmã de algum desses senhores, no guidão da bicicleta, no quadro da bicicleta, que devia ter por volta de 4 anos. Então esse jovem parou a bicicleta do nosso lado e falou, vamos lá, vocês dois, passando o celular agora, senão vou descer o pipoco. E aí ele ficou batendo assim na cintura dele como se tivesse uma arma, mas obviamente ele não tinha nenhuma arma. A gente ficou muito assustado. O meu amigo prontamente falou, eu tô sem mochila, eu tô sem nada. E aí o celular, eu tava com a mochila e com o celular tava literalmente no meu peito, né, na alça da mochila. E aí eu tirei muito devagar o celular da bolsinha e estiquei o braço, dando o celular para esse jovem assaltante. Ele olhou o meu Nokia tijolão de lanterninha, que custava R$100 na época, R$70 na realidade, eu lembro quanto custou esse celular, custou R$70 no Fujioka. Ele olhou pro celular e falou, pode ficar, e foi embora. Essa foi a primeira vez que tentaram me assaltar, não levaram nada, mas foi muito assustador. Eu fiquei traumatizado toda vez que eu saía, eu devia ter 13 ou 14 anos nessa época, e aí toda vez que eu saía de casa, eu saía olhando para trás, eu evitava, eu parei de andar com o celular depois disso, ao caminhar na rua. Até hoje, quando eu tenho que ir eu tenho que ir na padaria, que é aqui do lado da minha casa, eu penso, poxa, eu não vou, é aqui do lado, eu não preciso levar meu celular, sabe? Então eu só levo a chave de casa e o dinheiro ou o cartão de crédito que eu vou usar para fazer a compra, e eu não levo o celular. Toda a oportunidade que eu tenho de sair e que eu posso não levar o celular, eu escolho não levar o celular. Ou a carteira, tipo assim, não preciso da carteira inteira, sabe? Eu só preciso de um cartão de crédito. Então eu só pego um cartão de crédito e levo comigo. Então acho que são marcas que ficaram até hoje, desde esse primeiro assalto. Que foi uma tentativa de assalto, não se concretizou, né? Nenhum objeto meu foi subtraído, porque o meu celular era muito simples e o assaltante não quis. Mas fiquei traumatizado, eu ficava assim andando, sempre olhando para trás, olhando para a rua. Qualquer pessoa, até às vezes um velho que passava, se eu tava no mesmo lado da rua, eu passava pro outro lado da rua, sabe, com medo
de ser assaltado. Teve uma vez, inclusive, foi triste, porque literalmente isso aconteceu. Eu tava indo pra casa da minha avó. Eu andava muito a pé, porque todo dia eu ia pra casa da minha avó, saía da minha casa e ia pra casa da minha avó, que é perto da minha. Eu ia a pé ou de bicicleta. E aí teve uma vez que que eu tava andando e de longe eu vi uma pessoa vindo na minha direção. E e aí eu fiquei com medo, porque a rua tava muito deserta e silenciosa. Aí eu falei, ai meu Deus, o que é aquele cara ali e tal? Ele tava tava muito longe, tava com um chapéu. Um chapéu, sei lá, não sei descrever. Não é um boné, é um chapéu normal, sei lá. E aí eu passei pro lado, assim. E aí, pro outro lado da rua, né? E aí quando ele passou por mim era só um idoso. Era só um idoso que tava usando o chapéu pra proteger a pele dele estupidamente branca e enrugada do sol. Porque velhinhos precisam se proteger do sol e precisam já usar chapéu. Ainda mais quando, enfim, você tem uma pele muito sensível. Velhos ficam com pele muito sensível e se a sua pele é uma pessoa que é muito branca, né? O sol também pode estragar bastante. Mas moral da história, usem chapéu sempre, qualquer pessoa, é muito bom se proteger do sol em qualquer idade. Usem chapéu. E é isso. Essa foi a primeira vez que teve uma tentativa. A segunda eu já contei, que eu passei aqui por cima. A terceira vez foi uma tentativa de assalto. Eu tava andando de bicicleta com um amigo meu. E aí eu tava na rua de baixo da minha rua. E aí vários jovens estavam escondidos atrás de um carro. Jovens da minha idade, na época, ou seja, 15, 14 anos. E aí eles pularam do carro e falaram, passa a bicicleta, é um assalto. Só que eles estavam a pé, então a gente só pedalou muito rápido e deixou eles pra trás. E nada aconteceu. Deixa eu pensar aqui. Teve uma outra vez, aí eu já tava no ensino médio, devia ter lá pros meus 16 anos. Eu tava andando com o meu... Depois que o meu iPod foi furtado, eu comprei um outro MP4. Comprei um MP4, não um MP3, um MP4 pequenininho da Philco, da marca Philco. Ele tinha uma telinha, eu falei, caralho, agora eu posso, tipo, ver vídeos na minha telinha de 2 polegadas, acho que não tem nem 2 polegadas, que eu tinha 1,5 polegadas. Posso ver vídeos e tal, escutar músicas e uau! E aí ele tinha 16 gigabytes dessa vez, ele era muitos gigabytes. E aí eu andava com ele escutando músicas, né? Eu já tinha celular nessa época, só que como eu disse, eu evitava ao máximo andar com o celular, porque o celular era muito mais caro do que o MP4, né? Que custava, sei lá, R$100, 120, eu acho que eu comprei esse MP4 na época. E o celular, era o celular que eu tinha, era o celular do meu pai. Meu pai trocou de celular e ele deu o antigo dele pra mim. Só que o antigo dele já era um celular bastante moderno pra época e bastante caro. Assim, um celular de 500, 600 reais. Na época era muito dinheiro um celular de 500 reais. Assim, absurdo, era bastante mesmo, sabe? Era um celular bom, muito bom. E aí eu tava chegando na casa da minha avó, toquei a campainha, e aí veio um cara, eu tava com meu fone de ouvido, né, escutando a minha paradinha, meu MP4, e aí chegou um cara, ele puxou de uma vez o fone pra tirar a coisa, o MP4 do meu bolso, né, e pegar, e falou assim, passa isso aqui pra cá. Aí, enfim, aí ele viu que era um MP4, eu não entendi até hoje, ele só puxou e depois pediu desculpa, tipo assim, velho, desculpa, eu pensei que é porque minha prima foi assaltada, roubaram o celular dela, eu pensei que tinha sido você e por isso que eu puxei o seu negocinho de escutar música pra fora, assim, puxei.
Desculpa aí ele foi embora. Só que eu acho que é uma puta desculpa, assim. Ele só queria me assaltar mesmo, mas não era um celular, era só um MP4 que não tem muito valor. Não tinha muito valor. E. E aí ele inventou esse caô aí. E também, tipo assim, eu tava na frente da casa da minha avó tocando a campainha e meio que, tipo, os barulhos da porta abrindo da minha avó, né? Procurando a chave, abrindo a porta pra abrir o portão pra mim. Tava rolando, ele só meteu esse caô. Bem, então é isso. Eu acho que eu contei aí duas, três histórias que são histórias de crimes. Eu tenho mais, então vai ter uma parte 2 que vem aí. Durma bem.